Aí ele volta de novo. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Aí ele grita: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testas o servo do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, que eram 144 mil assinalados, de todas as tribos. Então eles não subiram. Esses aqui não. Hã? Esses aqui não. Você tá lendo o capítulo 7, eu tava lendo o 14. Então, pra você ver, olha, o 7 tá falando uma coisa. E o 14 tá falando o quê? De outro, do povo que segue o cordeiro. Aqui ninguém segue o cordeiro. É porque você acha que não pegou. Acho que você não pegou. Observa bem aqui, ó. Observa bem. Ele vai dizer assim, ó. E ele ouviu o número. Ele não contou, ele ouviu o número, que era 144 mil. E aí ele vai contando que é 1000 de cada tribo. Sim. No livro de Números, aqui ó, no livro de Números capítulo 31, a Bíblia vai dizer assim ó, capítulo 31, verso 3, vai dizer assim ó. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1000 de cada tribo. 12 mil homens armados para a guerra. Então, 1000 de cada tribo simbolizava a totalidade de Israel. Então, se nós somos um povo só, nós não estamos incluídos nesses 144 mil? Não. Por que não? Porque esses não seguem um cordeiro. Segue, você falou que no 14 segue. Do 14, não do 7. Mas é o mesmo povo. Não é? Não pode ser. Mas os 144 mil aqui mudou. Por exemplo, lá no capítulo 14 não tem tribo. Aqui tem. Mas é porque aquele foram selados. Ó, por isso que eu falo que ele tem TDAH. Ele tem. Ele tem. Ele fala uma coisa aqui e lá na frente ele amplia. É aqui que eu quero chegar. Ok, aqui é um povo. Sim, é o Aqui mesmo. é o de Israel. Lá não. Lá é a partir de Jesus. Aqui não tem Jesus. Como assim? Porque você concorda que antes de Jesus é um povo, a partir de Jesus entra os gentios? Sim, mas você falou coisa boa. Esse anjo, ele fala para não danificar a terra, beleza? Até que ele tenha assinalado o povo de Deus. E esse povo tá na terra. Não tá falando do passado, tá falando do presente. Não, com certeza. Então se tá falando do presente, nós estamos unificados com Israel, porque nós fomos enxertados. Unificado aonde? Com a videira. Mas não tem... Que videira? Jesus. Ok, Israel é uma coisa. Não é mais Israel, porque nós somos um povo só. Okay. Depois da conversão, nós não somos um povo só? Nos tornamos igreja. Mas ainda existe Israel. Então os judeus têm que se tornar igreja para ser salvos. Exato, eles têm que reconhecer o Messias, porque não há salvação fora de Jesus. Só que eles ainda não reconheceram. Por que existe, então, esse espírito de Desculpa. Por que existe esse espírito de adormecer sobre Israel, se somos só um povo? Como assim? Não entendi a pergunta. Vamos lá. Por que o evangelho foi para os gentios? Porque Israel não recebeu, correto? Sim. Então, para que precisa desse espírito de adormecer o povo de Israel, se somos um povo só? É porque Deus já está tratando agora o povo de Israel para o povo acordar. Exato. Agora. Você vê que você fala povo de Israel? Então, porque é para eles lá, porque para mim, os que estão lá, que são cristãos, já não são mais... não, eles são israelitas. Nós nos tornamos israelitas, então eles são Israel. Mas são coisas diferentes. Tratar diferente e agir diferente. Não, tratar com pessoas, não com Estado. E é Israel. Não com Estado, porque nós se tornamos Israel espiritual. Não, Estado não. Tô falando dessas pessoas. Mas ainda continua sendo o povo de Israel, que ainda um dia vai despertar, não é? Sim. Por que não estão despertados agora? Aí é uma pergunta. Porque esse momento está aberto para os gentios. São coisas diferentes. Quando somos salvos, nos tornamos um. Mas antes são separados, gentios e Israel. Não, depois, mas a partir da conversão recebemos a Jesus e nos tornamos um povo só. Mas antes não. Sim, mas agora... Antes há ímpios e antes... mas o Apocalipse foi escrito depois da cruz. Meu. Não, ok, mas no Apocalipse tem coisa do passado, presente e futuro. Sim, é por isso que eu peguei esse versículo, porque Deus fala com João de uma forma que João entenda. Porque quando João escreve Apocalipse, ele entendeu, quem não entendeu foi nós. Porque ele entendeu tudo. Na verdade, tem até coisa que ele não entendeu, porque não era pro tempo dele. Então o que pegou na mente dele, ele falou, é isso. Aí Deus fala assim, ó, vai ser 144 mil, é o número.
tá? Você entendeu que no tempo de Saul, de Davi, pegava as pessoas, os milhares de cabeça, e os milhares simbolizavam a totalidade de Israel? Então, quando eu vim buscar a igreja, a totalidade vai simbolizar os 144 mil. Para mim, essa é a minha visão. A minha também. Mas você disse que os 144 mil sobe primeiro. Mas sim, sobe primeiro porque são primícia. Mas o que restante, os que ficarem na tribulação ainda serão salvas também. Elas não estão sendo abandonadas e descartadas. Aí vai ficar mais um povo, né? Então são 2 arrebatamentos, então. Sim. Porque são 2 colheitas. Mas vamos lá. Pode ser um povo só. Vamos Sim. desenhar. São um povo só. Só que as primícias sobem primeiro. As primícias, restante não mas deixou de ser povo de Deus. ela sobe visível ou invisível? Em que aspecto? Visão do olho carnal? Ou ela vai... Não. A Bíblia diz que é imperceptível, não? Então, é arrebatamento secreto. E a Bíblia, não tá na Bíblia isso. Então, em que sentido não tá? Arrebatamento, a Bíblia fala que ele vem uma vez só e todo olho verá. Você quer falar sobre isso? Porque a Bíblia fala, e todo olho verá. Hebreus capítulo 9, verso 27. Assim como ele morreu por muitos, ele voltará a segunda vez para dar a recompensa para os seus. Então, ele só volta uma vez. Ele não pode, ele só tem um tiro. Ele não pode atirar outra vez. Se quiser, a gente pode entrar nisso. Calma aí. Então, se Jesus... tá lá. Hebreus 9, 27 diz que ele volta uma vez. Eu não posso dizer que ele vai arrebatar alguém secretamente, ou não sei o quê. Também não posso dizer que vai ser no abrir e fechar de olhos, porque isso é tudo um englobado do arrebatamento. Abrir e fechar de olhos, transformação. É a minha opinião. Essa. Não, eu respeito. Sim. Se quiser ver, a gente pode fuçar alguns textos aqui. Qual se que você falou? quiser continuar.